Existem pelo menos praticamente 5 perguntas, né, que sempre vêm à minha mente, né? A primeira, a política foi implementada de fato, com estrutura, com equipe, com financiamento adequado. Outra questão, o acesso, né, acontece de forma oportuna ou ele é barrado por entraves de segurança, logística, gestão, enfim. Terceiro, Olá, olá, tudo bem? Hoje vamos aprender mais uma coisa aqui nesse canal. E hoje eu vou estar conversando com o Carlos Toledo. Ele é epidemiologista, professor universitário, educador, gestor da área de saúde. Ele tem graduação em farmácia, várias formações aí ao longo do tempo. Eu acho que se a gente fosse pegar todas as formações que ele teve aí na área de saúde, a gente ficaria uns 15 minutos falando. E agora, mais recentemente, para a gente fazer um bom resumo, ele já está fazendo, ele é doutorando pela Fiocruz na área de saúde também. Então, é uma pessoa aí que vai poder nos ajudar a descobrir várias coisas aí importantes e trazer um pouco mais de conhecimento aqui para a gente também. Carlos, seja bem-vindo, ótimo, meu caro. E para obrigado. começar, eu já vou logo te fazendo a pergunta que já é de praxe nossa, que já é característica. Você é filho de quem? Boa tarde, Lúcio, obrigado aí pelo convite, é uma satisfação. Respondendo a sua pergunta, eu sou filho de João e Sebastiana. Os dois já são falecidos, né? Mas o que vem à minha memória quando eu falo deles é o carinho, a dedicação para tanto eu quanto meu irmão, né? Que a gente sempre estudasse para vencer na vida, conseguir um bom trabalho, para a gente poder ter uma família, né? Poder prover, né? As questões de lazer, de educação também, né? De saúde. Então eles sempre tiveram essa dedicação, né, com a gente, né, de cobrar o estudo, embora eles não tenham tido muita oportunidade, então os dois foram até a terceira série primária, né, o ensino fundamental, então eles cobravam isso direto, tanto de mim, do meu irmão, para que a gente, né, estudasse sempre para ter melhores oportunidades, né, durante a vida, ampliasse, claro, também o conhecimento, né, e melhorasse a educação, né, e o trato com as pessoas. Eu lembro que os dois tinham esse foco de lidar com as pessoas, né, como lidar, como ser educado, né, como ser gentil, respeitador. Meu pai cobrava muito isso, né, quero que vocês dois sejam homens respeitadores, respeitem as mulheres, né, então sempre era pautado nesse tratamento e essa devolutiva que a gente dava para eles em contrapartida dos estudos, né, de sempre a gente estar procurando melhorar. Né? Esses são um resumo, né, dos dois. Muito bem. Me fale um pouquinho sobre essa sua formação assim, na área de saúde. Você veio lá de farmácia, depois foi para a saúde pública. Me conte um pouquinho desse seu percurso até chegar agora no. Bem, eu entrei em carreira militar novo, né? Eu e meu irmão, era o sonho do nosso pai, então a gente entrou para a aeronáutica, os dois. Né? Então, durante o início da minha carreira, né? E durante eu fui percebendo que eu tinha um foco mais para a área de saúde. Eu trabalhava inicialmente numa base aérea, era a base aérea do Galeão, né, que fica ali ao lado do aeroporto internacional, mas até não me identificava muito. Então, eu resolvi continuar os estudos, né, e fui fazer farmácia. A farmácia, na verdade, foi a inspiração de uma capitão que eu trabalhei na época, né, que é farmacêutica, hoje ela é coronel, e eu gostava muito de lidar, de saber como a medicação atuava no corpo, né? Como funcionava nosso sistema biológico. Então, por isso que eu fui fazer farmácia, né? E a capitão lembra que ela sempre me incentivava, falou que era uma ótima área, enfim, de crescimento profissional, né? Então, eu fui fazer. Quando eu me formei, eu fiz o concurso interno da Aeronáutica Nística para oficial farmacêutico, né? E fui trabalhar. Aí trabalhei no HFAG, que é o Hospital da Força Aérea, que fica na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Trabalhei na diretoria de saúde, também no Rio de Janeiro. Trabalhei
no LACFA, que é o Laboratório Químico Farmacêutico da Aeronáutica, e a partir daí eu não parei. Teve, claro, várias situações que aconteceram na minha vida que me levaram para a parte da docência, né, que eu até pensei no início que eu não sei se eu seria um bom professor. Era sempre essa questão me incomodava demais, né, que eu sempre me cobrei muito, né, tudo que eu procuro fazer bem feito. Então, resolvi continuar estudando, fui fazer o mestrado, né, em saúde coletiva, agora no doutorado, e fui fazer as especializações para ampliar esse meu olhar, né, abrir esse leque, né, de carreiras, de possibilidades. E a docência acabou vindo, né, acabou acontecendo, devido a projetos que eu acabei sendo convidados, né, e as populações que eu também trabalhei, né, aqui no SUS, isso já fora da aeronáutica, né, e comecei a ter respostas positivas, né, avaliações positivas, então comecei a aprofundar mais, né, e hoje praticamente a farmácia eu ainda atuo mais pouco tempo, né, como eu fazia antes, que era tempo integral, e atuo praticamente 80% na docência, né, e participação em projetos, né, na Fiocruz mesmo, né, e na UFRJ, né, dando aula na residência, né, multiprofissional lá dentro. Muito bem. É, eu acho que hoje o que a gente vai bater um papo aqui vai ser simples. Não tão simples, né? Mas a gente tem muitas políticas públicas e são necessárias, são fundamentais, na verdade. Mas sempre há um questionamento muito grande da sociedade sobre a efetividade dessas políticas públicas. E por muitas vezes a sociedade, em modo geral, ela não percebe esse ciclo da política pública e ele não percebe esse tempo, que às vezes tem que ser um tempo um pouco mais menos imediatista, né? Então, assim, uma coisa que eu queria saber de você hoje, como é que a gente pode avaliar essas políticas públicas de forma efetiva? Quais são os mecanismos que a gente pode utilizar e como é que você está pesquisando isso também dentro do teu doutorado? Então, Lúcio, no SUS, né, hoje, onde eu atuo, tem diversas políticas, né? Especialmente, eu atuo na PNASP, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População Privada de Liberdade, no sistema prisional, né? E é uma área que eu me apaixonei, gosto muito de trabalhar, né, com populações vulneráveis, principalmente privadas de liberdade, população em situação de rua também, né? Então, comecei a aprofundar. Eu confesso, quando eu entrei no SUS, eu não tinha muito conhecimento sobre as políticas, ouvia falar, claro, né, porque é a base da área da saúde, mas não tinha aquele aprofundamento, aquele conhecimento. E quando agora, chegando no doutorado, essa proposta, né, de fazer avaliação da política, especificamente a própria PNASP, onde eu trabalhei nessas unidades, me veio vários questionamentos, né, que avaliar uma política pública não é só medir a cobertura dela, né? A cobertura que ela se propõe a fazer, né? O número de consultas, ou quantidade de equipes que tem que ter, né? Isso importa, mas não é suficiente, né? Avaliar a PNASP, né? E as políticas também, e as outras, existe pelo menos praticamente 5 perguntas, né? Que sempre vem à minha mente, né? A primeira, a política foi implementada de fato? Com estrutura, com equipe, com financiamento adequado. Outra questão, o acesso, né, acontece de forma oportuna ou ele é barrado por entraves de segurança, logística, gestão, enfim. Terceiro, o cuidado, né, esse cuidado integral que a saúde se propõe a fazer, né, nós como profissionais, ele se registra demandas imediatas ou ele é emergenciais? É só emergenciais que esse cuidado acontece, né? E a outra questão, a quarta, né, é a articulação com a rede. Realmente, essa articulação no restante da rede do SUS acontece, né, para exames, para especialidades, para urgência, para saúde mental, por exemplo, tuberculose, né, que é um agravo que ainda acomete, apesar de ter cura, né, tratamento efetivo, e STs, cuidado longitudinal, isso acontece mesmo de fato, essa rede está funcionando, ela está integrada, né? A política, ela está reduzindo as iniquidades ou ela acaba reproduzindo, né, falando até no sistema prisional, né, dentro da prisão, as mesmas desigualdades que já existem fora dela, aqui extramuro, né? Então, avaliar a política é muito sensível, né, e tem que ter esses diversos olhares
para você conseguir realmente saber se essa política ela está consolidada de fato. Tem uma coisa que eu sempre comento, e veio principalmente por causa do mestrado, do pensamento de que a política pública ela se aperfeiçoa no atrito com a realidade. Então, assim, ela é formulada e depois ela vai para a sociedade, e nessa interação da sociedade ela vai retroalimentando. Dentro desse processo de avaliação, como é que você vê essa retroalimentação? Assim, ela é efetiva, está sendo efetiva, depende de todas as políticas, várias políticas vão ser mais efetivas do que outras. Como é que você vê essa importância e como a gente pode capturar isso? Assim, como é que a gente pode fazer essa avaliação? Como você mesmo falou, às vezes não dá para quantificar. E aí eu vou dar um exemplo, tá? Bem hipotético. Na Amazônia tem lá um determinado equipe de saúde da família e algum medicamento, se ela abrir aquele medicamento, ou se ela utilizar, ela perde, né? Em algumas horas ela perde aquele medicamento. Mas tem uma pessoa precisando. Mas só tem uma pessoa precisando. Então, assim, do ponto de vista do recurso, você vai falar, poxa, mas havia um medicamento que serviria para 100 pessoas para salvar uma? Então, assim, às vezes essa medição, principalmente na área de saúde, mais da política pública, ela nem sempre é a quantificação, né? Então, assim, como é que a gente pode trazer da realidade digamos assim, essas melhorias? Quais são os melhores métodos da gente ir lá, verificar isso e voltar com as melhorias? Então, falando até da pirâmide, mas serve para outras políticas também do SUS, né? Ela reconhece, né, as pessoas privadas de liberdade, né, continuam sendo sujeitas de direitos e continua pertencendo ao SUS. Né? O SUS vai intramuros também. A saúde, né, a saúde prisional, ela não pode ser pensada só como um sistema paralelo, né, isolado ou de exceção. A lógica das políticas, né, é justamente integrar esse cuidado, né, e a rede da atenção, elas têm que atuar juntas, né. E na atenção primária, né, como ela é coordenadora desse cuidado, né, ela é porta de entrada, inclusive dentro do sistema prisional, isso é decisivo, porque ele rompe com uma visão meramente custodial e desloca, né, esse debate para o campo do direito à saúde, da integralidade, da equidade, que são os princípios do SUS. Eu penso que considerar, né, é um erro avaliar a PNASP de forma isolada. Né? Ela acontece, né, e ela acontece junto com outras políticas, né? Tem essa transversalidade, né? A população privada de liberdade, né, que é o objetivo dessa política específica, ela não é homogênea, né? Dentro do sistema prisional há pessoas negras, idosas, LGBT, pessoas com deficiências, pessoas em sofrimento mental, pessoas que já viviam processos intensos de exclusão antes mesmo do encarceramento, né? Então, quando você vai pensar numa avaliação de uma política, né, você precisa perguntar também se ela conversa com as outras políticas, né, que já existem no SUS, né, que já estão aí há tempos, né, e como que ela se conversa, né, como que ela é voltada para esses grupos, por exemplo, população privada de liberdade, população em situação de rua, né, que são populações historicamente vulnerabilizadas, né. Sem isso, essa avaliação ela fica cega para desigualdades reais. E também, quando você vai elaborar uma política, pensar numa política, você tem que trazer a população de interesse, quer dizer, os atores de interesse, que essa política está sendo construída, que ela está sendo escrita, para que eles deem o parecer dele do que vai atender de fato, né, na realidade deles. Muitas das vezes, quando você fala de implementar, quando a gente pensa de implementar uma política, né, e ela é julgada apenas pela sua formulação normativa, né? Quando o gargalo real, na verdade, está na implementação, na hora de você começar a colocar de fato em prática essa política que foi construída, né? Então, essa implementação depende, né, de financiamento, claro, gestão, pactuação com rede, transporte sanitário, segurança, que não inviabilize esse cuidado, né? E prontuário, fluxos, referência, contra-referência, educação permanente dos profissionais de saúde, compromisso político, né, dos gestores, isso é importantíssimo. Então, muitas das vezes o problema não é nem a diretriz da política,
né? O problema é a distância entre essa diretriz, né, que colocaram na política, e o cotidiano institucional, que é diferente da realidade que se pensa quando se faz uma política. Tá? Duas coisas que você falou que me chamaram a atenção aqui, que eu queria que a gente avançasse um pouquinho. É, essas políticas de saúde, vamos dizer, para pessoas livres, né? Para as pessoas que não estão no sistema prisional, elas têm sua versão dentro do sistema prisional, por exemplo, as políticas de saúde mental, elas têm a sua versão dentro do sistema prisional ou é a mesma política? Existe uma adaptação? Como é que é? Assim, todas as políticas de saúde, elas estão adaptadas ou elas são, como é que elas são aplicadas dentro do sistema prisional? Elas Então, entram para essa política de sistema prisional e se transformam ou elas são aplicadas? Como é que se dá isso? então na verdade, a única política é a PNASP, né? Eu falei, só que a PNASP ela fala sobre a transversalidade entre as outras políticas, por exemplo, população negra, LGBT, população idosa, saúde mental, que tem essas outras políticas. Então, para você ofertar, o que acontece? Quando você chega no sistema prisional, é uma população e é uma população diversa. Tem mulheres, tem jovens adultos, tem idosos, né, tem problemas de sofrimento psíquico ali, pessoas com deficiência. Então, você precisa de todas as outras políticas nessa transversalidade atuando junto. Então, a PNASP, ela veio pensando nisso e trazendo, mas para isso você precisa da rede, né, conectada. Não adianta a PNASP ela atuar isoladamente, mas a política da saúde mental não está junto. Não adianta ela tentar fazer uma referência, uma contrarreferência para uma pessoa com deficiência, se a política da pessoa com deficiência não atua junto, para garantir realmente. A PNASP, ela engloba muito, ela é até muito boa, a política, ela foi muito bem construída, mas ela precisa que as outras políticas andem juntas. Por exemplo, segurança, justiça, também tem que se pensar junto. Essa integralidade, essa intersetorialidade tem que ocorrer junto, senão você não consegue levar à frente, né? A própria Política Nacional de Atenção Básica, ela é uma política central, né, para o SUS, porque é a própria lógica a própria lógica da PNASP, né? Que ela se ancora na atenção primária, né? Como uma porta de entrada coordenadora do cuidado, ela ordena a rede, ou seja, na atenção primária à saúde, que é extramuro, ou atenção primária prisional, intramuro, ela ordena o cuidado. Então, é ela que começa a fazer todos esses encaminhamentos pela rede, para o usuário poder andar pela rede e voltar, no caso, para a atenção primária, ou atenção primária prisional, né? Então, a unidade prisional, ela não deveria funcionar apenas como lugar de atendimento pontual, né? Ela precisa operar com o território. Que território? O território da unidade ali onde os profissionais estão atuando. A estratificação do risco daquela unidade, aquele acompanhamento longitudinal o tempo todo que ele está naquela unidade, né? E se ele for transferido, o acompanhamento na outra unidade que ele vai chegar, né? Ações de promoção têm que ocorrer lá dentro, de prevenção, tratamento, articulação com outros pontos da rede. Então, ele vai para o hospital, ele volta, ele vai para a saúde mental, mas ele volta. Então, a atenção em saúde não produz essa coordenação de cuidados se ela distancia da lógica da atenção básica. E assim a política, né, a PNASP, ela vai perdendo a sua potência. Ela vai ganhando capacidade a partir dessas articulações com as outras políticas, né? Sim, sim. Tem uma outra coisa que diga, pode dizer. Então, eu ia comentar aqui, antes da PNASP, a PNASP foi instituída em 2014, né? Uma portaria interministerial. Antes tinha um plano, né? Era o Plano Nacional do Sistema Penitenciário. Ele ficou 10 anos atuando, onde o Estado que atuava. Só que aí fizeram uma avaliação, viram que não deu certo, veio a PNASP. A PNASP, realmente, ela fala na política, né, da quantidade de equipes, quantidade de profissionais, quais profissionais, mas ela sempre bate na articulação da rede. E que a rede, né, cabe aos gestores fazer essa integração da rede, ficar o tempo todo em contato. Porque ele sai para ter aquele cuidado que o médico ali prescreve, aqueles exames, mas ele volta e você tem que acompanhar e dar continuidade até ser resolutivo. Ou não, mas você tem que acompanhar.
Uma outra coisa que você falou que me chamou a atenção aqui, é essa questão a política é colocada em prática, mas não dá todas as ferramentas possíveis para ela ser aplicada. Quando se dá a avaliação dessa política, como que pode, como é que é utilizado esse filtro, digamos assim, de que ela tinha um potencial inicial, ela tinha um objetivo inicial, mas ela não foi totalmente, não foi dada estrutura, né, principalmente de recursos, aí recursos, vou dar um exemplo bem claro, né? Uma prefeitura vai lá e coloca uma política, por exemplo, de moradores de rua, por exemplo, de saúde para moradores de rua. E não dá nem estrutura. Né? Aquela história, né? Bota uma mesa, uma garrafa de café e acabou. Como é que pode fazer essa avaliação depois dessa política? Utilizando Então, esse filtro de que ó, ele não tinha tudo, por isso ele não atingiu o objetivo. Como é que pode ser feito esse filtro nesse caso? você pode fazer diversas formas. O que a gente tem, né, o SUS, os indicadores. Então, os indicadores dos agravos que mais acometem a população, historicamente, né, já em pesquisas, artigos publicados, né, a gente já sabe quais são, a política já sabe, ela prevê esses tratamentos. Então, você trabalha sobre os indicadores para ver o que essa equipe que está lá dentro, né, essa gestão, essa coordenação, está produzindo de resultados, né? Resultados concretos, ou seja, lançados em prontuário eletrônico, né? O SUS faz o lançamento ali dos seus atendimentos, suas prescrições, seus medicamentos, seus exames, tudo tem que ser registrado, né? Então, esse volume de dados que as equipes de saúde produzem, né? O SUS produz muitos dados, né? Então, quando esses dados são baixados, né, no caso, o Ministério da Saúde, que começa a fazer essa avaliação para saber se ela realmente está sendo efetiva. Como? Se ela está diminuindo por exemplo, tuberculose. Ela está conseguindo controlar a transmissão da tuberculose, está conseguindo diminuir o aparecimento de casos novos de tuberculose, está conseguindo ter a resolução do caso por cura, né? ISTs está realmente diminuindo, por exemplo, a prevenção, distribuição de camisinhas, por exemplo, né? É uma prevenção, fazendo a promoção da saúde, né? A sífilis, né? Que acomete muito também, como é que se está dando essa transmissão? Está tendo um corte ou não? Está diminuindo? Então, tudo isso é levado em conta também, né? Claro, substanciamento, ou seja, dinheiro, precisa-se de dinheiro, né? Para você implementar uma política, você precisa de dinheiro. A rede, ela está se fragmentada, ela está se comunicando, o racismo institucional está acontecendo, a discriminação, a invisibilidade de grupos específicos, né, por exemplo, LGBT, população idosa, população deficiente, está ocorrendo tensão permanente entre lógica de segurança e a lógica do cuidado, ou seja, segurança e saúde, está tendo algum choque, né? Está tendo uma tensão entre eles para poder efetivar essa política. Então, avaliar essa política, existem todos esses olhares, né? E também a ética política. Então, quando você vai fazer uma avaliação, você pode ouvir os gestores, ouvir os profissionais de saúde que estão lá dentro, ouvir a segurança, você ouvir a segurança, e ouvir os atores. Quem são os atores? No caso, a população privada de verdade. Então você vai ouvir, mas você já tem todos os dados que eles produziram, né? De cuidado, de agravos que estão sendo controlados, doenças crônicas não transmissíveis, que estão com controle, com exames, né? Que tem que ter esses registros, né? Para você poder fazer uma avaliação, porque você faz o planejamento, você faz a implementação, você avalia e no final você corrige, né, o que está dando errado, o que realmente não está sendo efetivo, o que não está realmente causando aquele cuidado que a política prevê, né? Então, você pode se fazer uma entrevista com esses atores, né, para poder colher essas informações e cada um vai trazer a sua visão também do que pode ser melhorado, do que pode ser aprimorado ou ampliado, enfim. Todas essas questões têm que ser levadas em consideração para realmente saber se de fato aquela política está acontecendo na sua integralidade. Uhum. Tem uma questão que eu queria associar digamos assim, duas atividades suas, tá? Essa parte da docência e essa atuação no campo de políticas públicas. Por muitas vezes, a política pública ela não tem o mesmo tempo do usuário.
Então, por muitas vezes o usuário precisa, mas ela não chega no tempo dele porque ela é coletiva, ela não é individual. Então, por muitas vezes, ela se perde nesse caminho do ponto de vista individual. Você, como professor, como a gente pode educar essas pessoas ou informar essas pessoas de uma forma mais qualificada? Que existe um ciclo maior e de que às vezes ela não vai ter aquilo no momento que ela precisa. É meio injusto, né? Assim, a pergunta é meio injusta. Mas assim, como é que você vê de quem está na área de políticas públicas, de tentar informar para as pessoas isso, informar para a sociedade de que são tempos diferentes, o tempo individual é diferente do tempo coletivo. Como é que você vê isso, dessa forma de educar as pessoas quanto a esse processo desse ciclo de políticas Não, públicas? isso até é ótimo, essa sua pergunta. Em São Paulo, agora que eu estou atuando com a população de situação de rua, é, esse curso, né? Então, é um curso que eu dou para profissionais de saúde, mas tem a população de situação de rua, né? Tem seus atores que participam também. E é assim, estamos em 2026, né? Então, se você parar para pensar, o volume de informações que a gente tem hoje, de forma rápida, que acontece na internet, né? Então, na minha época não tinha isso, você tinha que ir comprar um jornal, ou você tinha que ir numa biblioteca para ler, ou para pegar um artigo, você tinha que imprimir. Hoje não, você lê pelo celular, no metrô, no ônibus, enfim, você consegue informação muito rápido. Não tanto com qualidade às vezes, mas se você procurar nos locais, né, seguro, nas bases confiáveis, você vai encontrar. Então, eu fico às vezes surpreso como a população está desinformada sobre os seus próprios direitos, né? Então, quando a gente fala sobre é, o cuidado, a rede, a integralidade, um cuidado compartilhado, uma equipe multiprofissional, muitas das pessoas não veem isso como direito, vê como um benefício, né? Como se o SUS estivesse dando benefício, o Estado está dando um benefício. Então, quando você traz essa informação que existe uma política, existem leis que asseguram esse direito, você tem esse direito e é gratuito, né? O SUS é gratuito, o sistema é gratuito, você se trata, faz cirurgia, faz seu acompanhamento, pega a sua medicação, tudo gratuito. Então, as pessoas às vezes não entendem como que ficaram tanto tempo sem saber. Então, essa transmissão de comunicação, né, eu acredito que tem que ser sempre de forma efetiva e acontecer sempre. Os professores, os docentes, eu acho que eles têm essa obrigação política, né, esse dever de levar essa informação para as pessoas e até os profissionais, os próprios profissionais de saúde, quando a gente traz essas dinâmicas, né, a gente trabalha muito com metodologia ativa, então a gente simula casos reais ou traz casos reais que aconteceram para a prática para ver como eles vão atuar. Eu fico surpreso com o desconhecimento e quando você passa para eles o que existe, quais são os protocolos, quais são as regras, o que está vigente, o que se pode fazer para melhorar aquela situação. Para mim é uma surpresa, eu fico emocionado, feliz por conseguir ajudar um pouco do pouco conhecimento que eu tenho, conseguir levar isso para as pessoas, né, na questão das pessoas privadas de liberdade. Eu sou farmacêutico, então quando eu estava ali na farmácia, eu passeando pelas unidades para ver como que estava funcionando as outras farmácias. Então, as pessoas virem perguntar, eu tomo a medicação X, eu peço para minha família comprar, eu falo, não, você tem aqui, eu vou trazer para você, eu vou me dar a prescrição que o médico passou para você, eu vou trazer. Ela, mas quanto que é? Não, seu tratamento é gratuito, você tem direito, e quando você simplesmente chama pelo nome, né, principalmente a população vulnerável, eles ficam surpresos com um atendimento, com carinho, né, com amorosidade que a gente leva para eles, né, nesse atendimento. Eu costumo até falar muito para eles falam, por que vocês, um já perguntou para mim, porque você é muito educado, você vai conversar com a gente, você me chama pelo nome, pede para eu sentar, fala assim, você é meu paciente, eu tenho que cuidar de você, eu me formei para isso, me formei para ajudar as pessoas a se curarem, né, a salvar vidas também, a gente faz parte dessa equipe. Então a gente trabalha assim,
né, com esse cuidado, com essa atenção, com esse carinho e com a importância que, no caso, é você. Você é meu paciente, você que é importante para mim. Então, saber o que que você está pensando, como que está sendo para você essa experiência, se é boa, se é ruim, a gente muda. Se é ruim, a gente vai mudar, a gente vai sentar, a gente vai conversar e vai tentar mudar, né, da melhor maneira possível. Se não for possível, a gente vai tentar estratégias para que você consiga fazer. Então, isso para mim é extremamente importante, essa disseminação das informações. Sim. Pra gente acabar, né? Não que eu goste disso. Eu acho que tinha papo pra gente continuar aqui mais um tantão de tempo. Mas qual seria o convite que você poderia fazer para os profissionais das diversas áreas que às vezes atuam no mercado e às vezes atuam, tá até da área de saúde, né? Mas que não atuam especificamente nas políticas públicas. O que você poderia dizer assim sobre essa, que você percebe se na conversa contigo, você é apaixonado por essa área de políticas públicas. Qual seria o convite que você poderia fazer assim, para que essas pessoas se debruçassem mais sobre esse tema, a importância disso para a sociedade como um todo? Olha, Lúcio, olha, tanta coisa que tinha na cabeça. É, eu penso que quando a gente, como profissional de saúde, né, a gente lidar com políticas públicas o tempo todo, e várias delas ao mesmo tempo, né? A gente é atravessado por várias políticas, né, para tentar conseguir aquela efetividade daquele tratamento, daquele cuidado, né? A avaliação, né? Avaliar é entender que a capacidade do SUS de produzir realmente equidade. A gente fala muito, o SUS bate muito nessa tecla de equidade, mas será que a gente realmente está produzindo, né? Eu sempre pergunto para os meus colegas, a gente está realmente produzindo equidade? O que que é equidade? Como que eu faço para garantir isso? Né? Um dos contextos mais duros, né, infelizmente, às vezes eu vejo acontecer essa violação, essa exclusão, essa invisibilização social que acontece e alguns profissionais de saúde acabam cometendo, né? Então, avaliar isso, monitorar, né, e ajustar sempre esse comportamento, né, sempre melhorar esses comportamentos, né, incorpora a transversalidade do cuidado, da atenção do SUS, né, os direitos humanos, o compromisso com a realidade concreta das pessoas, né, independente de ser privada de liberdade, ou situação de rua, ou pessoas que moram na comunidade, que são mais vulneráveis, né, não basta a gente só saber que existem várias políticas. População negra, LGBT, idosos, privados de liberdade, a PNAB, né, saúde mental. Né, não adianta só saber que existe, né, é preciso perguntar se elas estão chegando, né, no meu território que eu estou atuando ali, aquela população que eu atendo, se ela acolhe realmente de fato, se ela protege e se ela transforma. Eu falo sempre para os profissionais de saúde, quando a gente vai atender alguém, né, a gente tem que levar pelo menos um mínimo de luz na vida dessa pessoa, o que ela está passando por aquele momento. Não cabe a gente, como profissional de saúde, julgar. Nós, que estudamos saúde, a gente não está para julgar se ele está doente por causa disso, se ele aconteceu isso por causa daquilo. Isso para mim não importa. Eu vejo a pessoa. A pessoa está com algum agravo, está com algum problema, está com alguma questão. É isso para mim que eu vou resolver e da melhor forma possível e dentro das políticas, respeitando os direitos humanos, respeitando a pessoa, respeitando a sua individualidade. Como você mesmo colocou, a política ela é coletiva. Mas a gente que está ali na ponta com esse território, com essa população, a gente tem a capacidade de fazer um atendimento individual, né? E realmente, de fato, né, fazer esse acolhimento. No SUS a gente fala muito, vamos fazer um acolhimento quando uma pessoa chega numa clínica da família, por exemplo, vamos fazer um acolhimento. Mas será que os profissionais sabem fazer realmente um acolhimento de fato? Ou se há um julgamento, há um pressuposto que impede que essa armadura, né, caia e realmente ele efetue esse acolhimento como tem que ser feito, né? Como que tem que acontecer. Tudo bem. Eu só posso te agradecer pelo seu tempo, de a gente ter passado aí pouco mais de 30 minutos batendo papo. Eu falo muito. Não, eu queria que falasse mais, mas é porque a gente realmente tem um tempo aqui que a gente planejou, para você também tem outras atividades, né? Então não daria para a gente continuar esse papo.
Tem uma coisa que eu sempre esqueço, Carlos, que é pedir para as pessoas seguirem o canal, curtir o nosso vídeo, comentar. Dizem que tem que fazer isso no início do vídeo. E eu sempre esqueço, porque assim, eu me empolgo com o tema e eu começo a conversar com a pessoa e esqueço de falar que as pessoas devem fazer. Então, assim, se Manda você para mim. gostou, se você gostou do papo, acha que esse tema pode ser interessante para alguém, da área de saúde, da área de políticas públicas, manda para essa pessoa, compartilha esse conteúdo. Siga aí, aperte o sininho aí para receber as notificações dos próximos papos que a gente vai ter. Eu adorei muito, Lúcio, gostei bastante. Eu que te agradeço, gostei pra caramba. Muito bem, espero que a gente possa ter próximos, inclusive, na medida que você for avançando aí no doutorado, quem sabe a Com gente pode certeza. marcar um papo para você falar sobre os dados e sobre o andamento Sim, de tua pesquisa. Tá sim, bom? estou à Fique com Deus, um disposição. grande abraço. Depois manda para mim os canais lá. Um Mando sim, um abraço. grande abraço. Tchau, tchau.